Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, prazer enorme ter você aqui comigo sempre, espero que todos estejam bem. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Cabin Fever, Cabana do Inferno, filme de 2002, dirigido, escrito e produzido por Eli Roth. É um filme que teve um processo de pré-produção longo, né, que durou cerca de 8 anos, né, um processo caótico, resiliente, que marcou a estreia então do Eli Roth, né, na direção de um longa-metragem. E aí é um projeto que sobreviveu à rejeição da indústria, sobreviveu também à falta de orçamento, né, através de criatividade e também com algumas parcerias estratégicas. É um filme que tinha tudo para dar errado, mas acabou no fim das contas dando certo. A ideia original, né, a inspiração para o roteiro surgiu de uma experiência pessoal e dolorosa do próprio diretor. Aos 19 anos, enquanto ele trabalhava temporariamente em uma fazenda na Islândia, ele acabou contraindo uma infecção de pele severa. E aí ele passou por um momento difícil, né? Teve um pânico psicológico, né, de ver o próprio corpo, né, passando por aquele estado ali, né, por conta da infecção, e isso acabou então servindo, né, como base de escrita para o roteiro. Só que por mais que ele tivesse uma ideia boa, né, você tinha também a rejeição do mercado pós-pânico, né? No período ali de mais ou menos de 1996 a 2000, você tinha uma barreira, né, por conta, né, dessas mudanças de tendência em Hollywood. Por exemplo, quando o Pânico estourou em 1996, o mercado de terror acabou reacendendo, mas de uma forma bem específica. Por exemplo, os estúdios na época só queriam terror slasher adolescente, né, um terror mais metalinguístico, né, sem sangue explícito. E aí acontece que nenhum estúdio grande se interessava realmente, né, pelo roteiro de Cabin Fever, né? Nenhum estúdio se interessava, né, por Cabana do Inferno, porque aqui o monstro é um vírus biológico invisível, né, e não um assassino mascarado como os estúdios, né, como os produtores queriam. E aí, de tanto ser rejeitado pelos grandes estúdios, o que aconteceu? O projeto foi considerado morto comercialmente então por anos. E é aí que vem algo muito importante que fez o projeto dar certo, que foi o financiamento independente e o apoio do David Lynch. O Eli Roth, para quem não sabe, ele reuniu cerca de 1,5 milhão, né? 1,5 milhão de dólares, atraindo múltiplos pequenos investidores e produtoras independentes, como a Dear Pat Films. E aí você tem o selo do próprio David Lynch, né? Uma virada crucial então ocorre quando o próprio diretor, o David Lynch, ele leu o roteiro e acabou aceitando atuar informalmente como produtor executivo do projeto, e isso deu ao projeto a validação artística necessária para poder então seguir em frente. Só que apesar das boas ideias, né, do Eli Roth, né, que tinha um conceito interessante para trabalhar, mas na minha visão acaba executando de uma maneira errada, o que acontece? Eu tenho que explicar para vocês que aqui o foco é no choque, né, no excesso de nojeira, né, e não em construir um ambiente de tensão propriamente, tá? Um grupo de 5 amigos sai de férias para uma cabana isolada na floresta. Quando um deles contrai um vírus comedor de carne após encontrar um homem contaminado pedindo ajuda na estrada, a doença misteriosa se espalha entre eles e seus verdadeiros sentimentos surgem, fazendo eles lutar para sobreviver ao vírus e uns aos outros. Eu entendo a boa intenção do diretor Eli Roth quando ele tenta homenagear então algumas convenções do gênero terror e tenta homenagear alguns clássicos como Evil Dead, né, e tenta fazer homenagens a outros filmes do gênero. Porém, infelizmente, esse filme aqui ele apresenta diversos problemas estruturais e eu tenho que começar a citar pelo nível das atuações, né, e também pelos personagens. Você tem aqui personagens rasos, né, não são nada mais do que apenas arquétipos, são jovens, né, da faculdade, né, que você dificilmente se importa, né, eles fazem piadas, né, com teor sexual, fazem piadas envolvendo droga, né, você tem aquele humor negro, né, você tem aquele toque de humor que é muito presente na narrativa. E aí você tem essa oscilação, né? Você vê que o tom do filme acaba oscilando para essa comédia pastelão, né? Que é proposital, e também um pouco do dramático, puxando às vezes para situações que são absurdas e exageradas de propósito.
Com isso, você tem linhas de diálogos que são extremamente fracas, né? Você tem falas consideradas bastante artificiais e sem inspiração, né? As atuações também são muito ruins, tá? Inclusive, e como falei, os personagens você dificilmente se importa porque o Eli Roth ele quis propositalmente fazer com que os personagens sejam insuportáveis mesmo, tá? Como a produção não tem um cuidado, né, com os personagens, né, no tratamento dos personagens, daí você já percebe, né, a qualidade da escrita desse roteiro, tá? O filme de Eli Roth acaba funcionando como uma desconstrução dos jovens idiotas no meio do mato. Os personagens agem de forma intencionalmente fútil, egoísta e estúpida, para que o público não sinta apenas deles, mas sim ache graça de suas decisões terríveis, enquanto são consumidos por um vírus carnívoro. Bom, eu acredito que com a base desse roteiro, se o Eli Roth tivesse trabalhado o filme, né, para ser levado a sério, né, se ele abordasse o filme de forma mais séria, tentando construir um terror claustrofóbico, né, utilizando a cabana, né, utilizando a paranoia, né, dos amigos, né, desconfiando um dos outros, né, tentasse trazer uma abordagem séria de terror, tentando construir um clima e um suspense, né, uma atmosfera, né, de terror propriamente, tentando trazer ainda que alguma coisa nova, né? Eu acho que seria mais interessante, tá? Embora eu entenda as boas intenções dele, tem uma ideia boa, tem uma premissa interessante o filme, só que a forma como ele executa acaba ficando um pouco destoante muitas das vezes, tá? Tanto que em entrevistas sobre o lançamento, né, do filme, o próprio Eli Roth, né, ele afirmou que tinha um senso de humor meio doentio e que queria criar essa experiência, né, de montanha-russa onde o público daria risada em um minuto e gritaria de horror no outro, tá? É um filme que você tem situações chocantes e grotescas propositalmente, tá? É um filme que com um orçamento de 1,5 milhão, né, um valor baixo de orçamento, ainda conseguiu arrecadar 30 milhões de dólares mais ou menos, tá? Eu fecho Cabin Fever, Cabana do Inferno com nota 4. Bom, esse seria meu comentário por hoje, vou fechando a minha análise por aqui. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.